Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago um vídeo para falar de um treinador português, Carlos Carvalhal, o técnico do Sporting Clube de Braga, técnico português com algumas passagens pela Turquia, pela Grécia, pelos Emirados Árabes Unidos e também uma vasta carreira aqui em Portugal. Já não fazia este tipo de vídeos já há algum tempo. E vou falar um pouco sobre a ideologia, o modelo de jogo de Carlos Carvalhal, técnico que está a ser também muito falado e pode estar também muito próximo do Flamengo, clube brasileiro, que até então teve Jorge Jesus com grande êxito e parece-me que o Flamengo está muito próximo então de negociar e trazer então Carlos Carvalhal para o clube do Rio de Janeiro. Eu vou passar aqui algumas imagens, eu já não trago a minha prancheta, o meu quadro tático, e trago aqui uma aplicação por browser para explicar a forma como o Carlos Carvalhal joga, mas são treinadores muito diferentes. Se os adeptos do Flamengo estão à espera de uma cópia de Jorge Jesus, isso não vai acontecer, até porque são técnicos diferentes, com uma comunicação muito diferente, e um estar também no futebol com comportamentos muito diferenciados. Vou-vos mostrar aqui a ficha primeiro de Carlos Carvalhal, técnico português de 56 anos e, como eu falei anteriormente, é um técnico já com experiência em alguns países. Se vocês virem aqui o currículo, experiências em Inglaterra, como clubes como o Sheffield Wednesday, por exemplo, foi também coordenador técnico do Al Ahly Club, que é um clube dos Emirados Árabes Unidos. Teve também passagens pela Turquia, pela Grécia, mas praticamente todos os anos de treino e de experiência são passados também aqui em Portugal. Foi técnico do Sporting também, um clube grande aqui em Portugal, mas o trabalho de Carlos Carvalhal e a minha experiência e a minha opinião vai ser muito baseada naquilo que o técnico fez nos últimos anos aqui no Sporting Clube de Braga. Técnico que ganhou a Taça de Portugal ano passado frente ao Benfica, num jogo em que o Braga esteve muito bem. E Carlos Carvalhal é um técnico que, apesar de no futebol as estruturas táticas estão bem ligadas àquilo que é o posicionamento dos seus jogadores, Carlos Carvalhal foge um bocado à estrutura tática e diz ele que é um treinador de dinâmicas, ou seja, ele treina dinâmicas e não treina estruturas táticas. O modelo de jogo dos seus treinadores hoje em dia, a sua identidade, os seus comportamentos e princípios de jogo vão se basear muito nas suas dinâmicas. É a forma como as equipas se comportam dentro das quatro linhas, as movimentações, os deslocamentos, os comportamentos e princípios de jogo ofensivos, defensivos, e isso é que vai claramente identificar uma forma de jogar de Carlos Carvalhal. É um técnico que não é muito severo na comunicação, é mais chamado um gentleman, ou seja, ele fala de uma forma muito mais pautada, muito mais cordial e tem uma comunicação muito mais tático-técnica do que muitas vezes por questões mentais. E estou claramente a comparar com Jorge Jesus, porque os adeptos do Flamengo já o conhecem muito bem, mas Carlos Carvalhal tem outra forma de ver o jogo. Eu trago aqui a estrutura tática de Carlos Carvalhal, mas a estrutura tática nada tem a ver às vezes com a forma de como os jogadores se movimentam através de uma posição original, ou seja, a estrutura tática é um ponto de partida para aquilo que as equipas podem e devem fazer, consoante a identidade do seu treinador, e praticamente ele utiliza um 4-4-2, mas vai fugir para muitas outras estruturas. E ele coloca 4 jogadores no setor defensivo, depois coloca 4 jogadores num setor intermediário e depois 2 avançados na frente, um ponta de lança mais de referência e um avançado que vai jogar nas costas desse ponta de lança. Este 4-4-2, como eu referi, é um ponto de partida
para aquilo que Carlos Carvalhal quer para a sua equipa, e normalmente ele coloca 4 defesas, mas como numa primeira fase de construção, ele determina que os corredores laterais têm comportamentos diferentes, e isto também vai ao encontro dos jogadores que ele tem à sua disposição. Facto é que ele, nesta época do Braga, e que vem de um trabalho anterior do Braga na época passada, ele poderia ter feito uma renovação do plantel, mas foi mantendo os jogadores para a sua identidade, os seus comportamentos e princípios de jogo. Nesta linha de 4 existe sempre uma primeira fase de construção por parte da equipa, e normalmente como é que os jogadores se posicionam na sua primeira fase de construção? Ele tem uma saída a 4, ou seja, ele vai abrir os centrais para receber bola a partir de uma reposição de jogo, por exemplo, por parte do seu guarda-redes. Ele faz com que os centrais abram para receber bola, vai completamente abrir os seus laterais, que é o lateral esquerdo e o lateral direito, e aqui há um comportamento diferencial em relação aos corredores laterais. Porquê? Porque ele tem um extremo muito colado à linha, chama-se Galeno. É um extremo de verticalidade e não é um extremo de receber a bola no espaço interior, mas no lado direito já muda os seus comportamentos, até porque o extremo que ele usa no lado direito não é um extremo de verticalidade, de profundidade, então vai chamar o extremo para o corredor central e vai completamente subir o seu lateral direito. Uma primeira fase de construção através dos dois centrais, projeta um pouco o lateral esquerdo e projeta muito o seu lateral direito, e faz com que um dos médios faça uma aproximação para tentar receber bola, é o médio mais posicional, é o médio mais defensivo, e depois o outro médio procura o espaço entre linhas. Muita atenção que este extremo, que joga mais à direita, vem para o corredor central e fica depois com o avançado móvel e o jogador mais posicional. Isto quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele preenche os corredores laterais, mas mais importante, vai preencher o corredor central. Ele coloca 4 jogadores no corredor central para que a equipa tenha linhas de passe mais juntas e que consiga ter uma posse de bola com mais segurança. Aqui depois há uma dinâmica utilizada por Carlos Carvalhal, até porque também vai depender muito dos seus extremos, o esquerdo e o direito, e quando a bola chega a uma primeira fase de construção e numa eventualidade em que ele consiga fazer ligar o seu jogo para o espaço intermédio, através do segundo médio, como é que isto se desmonta? Ele praticamente tem uma saída a 4, mas depois dá preferência que a sua equipa faça uma linha 3, ou seja, o lateral esquerdo acaba por fechar dentro, até porque o extremo joga à largura no processo ofensivo, e fica então com uma linha de 3, mas reparem que no lado direito, quem dá essa profundidade e essa largura é o lateral direito, mas do lado esquerdo é o extremo. Portanto, há aqui mudanças de comportamentos, tanto no corredor do lado direito como no corredor do lado esquerdo. Isto faz com que este Braga, num 4-4-2, mude completamente a estrutura, porque vai sempre depender das suas dinâmicas. E Carlos Carvalhal diz mesmo que é um treinador de dinâmicas e não aquele treinador de uma só estrutura tática. Porque reparem, porque rapidamente este Braga estava num 4-4-2 e agora tem uma saída com 3. E isto caracteriza que o Braga, nesta estrutura, até possa passar para um 3-5-2. Portanto, isto é aquilo que Carlos Carvalhal traz para dentro das 4 linhas. Fica então com uma saída a 3, porque o lateral esquerdo fica um pouco mais fechado. Vai colocar o extremo esquerdo completamente aberto, mas é o lateral direito que dá profundidade a este setor mais à direita. Facto é que continua com 3 jogadores no corredor central, até porque o extremo direito vem muito dentro. É um jogador com uma capacidade técnica diferente do extremo esquerdo, que joga no lado esquerdo. E mantém esta dupla de médios, que é um jogador mais posicional, mais defensivo, e outro jogador com uma grande capacidade de transportar jogo. Muito importante esta referência, é o avançado que joga nas costas do ponta de lança de referência. E este avançado tem que ser muito rápido, com uma grande velocidade, mas que tenha uma capacidade técnica
para desorganizar, não é, a tal organização defensiva do adversário. Como é que isto funciona? Depois a bola a vir para o lado esquerdo, em que, por exemplo, o extremo tem bola, poderá, e isso vai depender das características do lateral esquerdo, poderá com que o lateral esquerdo possa subir um pouco no terreno, mas dá aqui uma cobertura, ou seja, uma linha de passe mais recuada, o ponta de lança fica sempre fixo e este homem vai sempre à procura e vai basculando sempre no sentido da bola, faz com que o médio, aquele médio com características mais ofensivas, também procure aqui o jogo entre linhas, este médio faz o equilíbrio e depois o extremo vem dentro e é o lateral direito que depois aparece no setor mais ofensivo, sempre aberto. Porquê? Porque o extremo está no corredor mais central. Depois os centrais fazem a basculação para o lado da bola, fica sempre aqui com uma linha de 3 e atenção a este médio que é um médio muito mais posicional. No lado direito os comportamentos são diferentes, até porque é o lateral é que dá largura ao processo mais ofensivo. Claro que depois há a basculação dos dois médios e aqui o lateral fecha dentro. Há depois uma aproximação do médio defensivo e o extremo muito próximo do seu lateral. E depois, claro, há uma dinâmica nesta equipa que este segundo médio procura o jogo entre linhas, o ponta de lança sempre numa situação de referência e depois o avançado que está sempre à espreita de uma linha de passe, naquele jogo entre linhas que consiga receber a bola. Portanto, este Braga, quando tem bola, vai ser muito diferenciado pelas suas dinâmicas e não pela sua estrutura tática. Carlos Carvalhal tem esta forma de gerir a sua equipa com bola e dá muita liberdade aos seus jogadores, principalmente no último terço ofensivo. Claro que o futebol é movimento. Em muitas situações em que os dois centrais estão aqui bem posicionados e o facto é que o lateral está um pouco mais recuado, toda a gente sabe que quando o lateral tem bola é o extremo que depois vai dar largura. Principalmente o extremo direito fica um pouco mais dentro, mas futebol é movimento e muitas vezes o lateral, quando tem bola, quem tem que dar largura é o extremo direito. Estes dois médios, o 6 sempre de proteção, o outro médio a procurar o raio da bola, o raio da ação da bola, muito no espaço entre linhas e muito móvel e este avançado. A outra dinâmica muito interessante que é o jogo sem bola. Quando esta equipa, e vocês viram no início que utilizava um 4-4-2 numa fase inicial, em que o extremo está aberto, os dois avançados, os dois médios e o extremo direito, este 4-4-2 sem bola muda também uma dinâmica que é também interessante. Porquê? Porque a dinâmica deste extremo esquerdo, que está sempre aberto, vai também depender do seu posicionamento defensivo. E se Carlos Carvalhal tem um 4-4-2, sem bola faz uma linha de 5. Reparem, é uma linha de 4, na saída de bola faz uma linha de 3, mas defensivamente faz uma linha de 5. Como? Quando a equipa não tem bola e ele tenta fazer uma pressão um pouco alta, vai depender do contexto, e o que é que ele faz? Ele mete os dois avançados, que é o avançado que joga nas costas do ponta de lança, um pouquinho mais à esquerda. O ponta de lança fica no corredor central e este extremo direito avança e ele faz aqui uma linha de 3. O que é que ele faz neste extremo esquerdo? Ele obriga o extremo esquerdo a recuar, fazendo uma linha de 5. O lateral esquerdo vem dentro, os dois centrais e o lateral direito. Portanto, ele quando quer fazer uma pressão um pouco alta, ele utiliza o avançado móvel um pouco mais à esquerda, o ponta de lança de referência centralizado e o extremo direito fica um pouquinho mais à direita para pressionar a primeira fase de construção do adversário. E posiciona muito bem estes dois médios, o médio de referência de equilíbrio e o médio com mais liberdade, o médio que transporta o jogo. Se ele não conseguir anular o seu adversário e não roubar a bola dentro do meio campo, ele depois define uma estrutura em que pega neste jogador, que é o avançado mais móvel, obriga-o a fechar um pouquinho mais à esquerda e pega no extremo direito e faz descê-lo para uma linha intermédia. Então pode também, neste 5-2-3, pode definir para um 5-4-1.
Portanto, são várias dinâmicas, várias estruturas que Carlos Carvalhal utiliza. Vai depender também sempre do movimento, até porque o avançado que joga nas costas do ponta-lança até poderá ficar nesta zona, faz com que o ponta-lança referência venha um pouco para aqui e depois também consegue muito rapidamente defender num 5-3-2 com os dois médios, este de referência que é o mais defensivo, o segundo médio e o extremo direito depois fecha dentro. Portanto, temos aqui várias estruturas, várias dinâmicas, e isto é o que define Carlos Carvalhal. Tanto no processo com bola, é um treinador que no lado direito é diferente do lado esquerdo e vai ao encontro das características dos seus jogadores. Uma primeira fase de construção em que vai variar de uma saída A4 e que depois fica numa saída A3, fica com 3 jogadores e com muita dinâmica no corredor central, sempre com muita gente para que a equipa tenha uma posse de bola com mais segurança. Agora, Carlos Carvalhal é um treinador muito diferente de Jorge Jesus, na comunicação, no saber estar, na forma também de colocar as equipas a jogar. Eu acho que Carlos Carvalhal é um treinador também sonhador, ou seja, ele vai à procura também das necessidades da equipa, mas mete muito o seu cunho pessoal. Mas é um treinador que pode funcionar no Flamengo, e eu não tenho a certeza naquilo que ele poderá fazer nessa equipa grande do Brasil e do Rio de Janeiro, mas fica aqui então espalhada a minha ideia sobre o modelo de jogo de Carlos Carvalhal, a sua identidade e a forma de como a sua equipa joga. Por isso espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e vemo-nos num próximo.